Boa noite, quem tá chegando. Olá, meninas. Falam pra mim se tá o som saindo certinho. O som, a imagem, se tá tudo certinho. Dá um ok pra mim, tá, Cleusa? Dá um ok pra mim também. Heloína, Andréia. Se o som tá saindo certinho e a imagem tá saindo certinho pra vocês. Pra mim ver se tá o evolutivo certinho, tá ok? Que ótimo, então. Vão pegando o caderninho de vocês, porque hoje a gente vai estar trabalhando um tema bem importante com vocês, tá? Vai chegando mais gente aqui pra live, tá ok? Então, que ótimo, então. Deixa eu abaixando aqui pra nós. E como que vocês estão, meninas? Tudo ótimo com vocês? Passaram bem, final de semana? Tudo tranquilo? Como que tá onde vocês moram? Fala pra mim, da onde que vocês são? Se é do mesmo estado que o meu, se é uma cidade próxima à minha. Fala aí pra mim, da onde que vocês são. Enquanto vocês vão colocando pra mim ali, eu vou falar pra vocês o que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, o tema da nossa live hoje é 8 dicas dos magros saudáveis. Por que eu coloquei essa dica que é muito importante, gente? Porque é assim, ó. Dentro da nutrição emocional e comportamental, nós precisamos trabalhar com a autoimagem. A nossa mente precisa conhecer o caminho. Pernambuco? Nossa, Cleusa, é longe daqui, vai dar uns 2.000 quilômetros aqui da minha cidade. Ó, pensa, de Paraná a Pernambuco, de Apoia a Chuí, aqui região sul, e aí a região nordeste do Brasil, bem lá em cima, que delícia, Pernambuco. Ô Cleusa, um dos lugares que eu quero conhecer, a região nordeste do Brasil ainda não conheço. Eu conheço toda a região sul, conheço a região sudeste, a centro-oeste, conheço um pedacinho da Bahia, no sul da Bahia. Tem um amigo nosso que mora ali também. Seja bem-vindo também o Cairo, a Marleide. Então, eu não conheço ainda, mas eu desejo conhecer o norte e o nordeste. Meu irmão conhece, ele foi no Iberostar, aí na Bahia, então ele conhece um pouco da Bahia, foi em Salvador, então ele conhece, mas eu ainda não conheço não. Então, diz que é muito lindo a região nordeste. Daí eu desejo estar conhecendo esta região aí. Então, eu trouxe esse tema para vocês hoje, gente, porque é muito importante. É uma coisa que eu trabalho juntamente com os meus clientes. Essa construção da alta imagem, da mentalidade da pessoa magra. Porque não é só querer, eu tenho que desejar ser. E esse desejar ser, a gente tem algumas ações. É lindo mesmo, né? Você também precisa vir conhecer, sabe qual região? Conhecer Gramado, no Rio Grande do Sul, conhecer a região de Curitiba, o norte do Paraná. Você vai gostar bastante daqui também. Um friozinho, diferente daí, né? Porque aí é bem quente. Agora aqui pra nós é mais frio, principalmente nesse período, mas é muito gostoso, né? Vocês já tiveram a noção que para vocês ser algo que vocês buscam, vocês precisam fazer a modelagem disso? Ah, eu desejo construir uma casa. A gente faz um planejamento, faz uma modelagem, até chegar naquilo que a gente quer, não é assim? Então, o percurso do caminho da gente, do magro também, gente, é a mesma coisa. Então, quando eu trabalho com os meus clientes, tem uma sessão que eu trabalho que chama assim, ó, mentalidade, construção da autoimagem do magro. Porque a gente tem que conhecer. E como se diz, se um dia você já foi, você se torna novamente. Então, temos que trabalhar essa modelagem. Então, os 8 passos, eu deixei 10 passos aqui, ó. Eu coloquei 8, mas ainda vou dar 2 de brinde para vocês. É algo que a gente faz, que a gente precisa fazer isso daí para acontecer. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, eu tinha um desejo, de muito tempo, eu tinha um desejo de ter uma chácara de lazer. Isso há muitos anos que eu tenho, né? E um dia, meu padrinho falou assim, coloca no papel. Coloca isso no papel, vai modelando, até chegar o momento que você vai ter. Então, é mais ou menos um mês, nós compramos essa área, essa chácara, pertinho da cidade onde eu moro, para começar a construir uma área de lazer saudável. Que o meu desejo era construir algo que eu pudesse plantar tudo orgânico,
para as pessoas que alugassem essa chácara de lazer orgânica também, para as pessoas ir lá colher na horta aquele alimento que eles fossem comer na mesa deles tranquilamente. Então era o que eu desejava. E esse desejo começou a se tornar realidade há um mês atrás. Então daqui 1 ano, 2 anos, né? Vai estar pronto aquele meu sonho, meu desejo. E é a mesma coisa, gente, quando a gente deseja modelar algo, fazer algo. Então, se eu desejo ser uma pessoa magra e saudável, eu preciso começar a fazer essa automodelagem. Mas a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, responde para mim aí. Quem vocês conhecem que é uma pessoa magra e saudável? Vai pensando aí que eu vou ligar uma luz aqui para refletir para mim que ficou escuro para mim. Vai pensando aí, quem vocês conhecem? Já que eu retorno aí. Eu preciso acender minha luz aqui de live. Daí acaba ficando escuro ali para mim. Mas já vai estar prontinho. Aí, pronto, já ficou certinho ali. Então pensa assim com vocês. Quem vocês conhecem que é uma pessoa magra e saudável? Essa pessoa, gente, ela deixa traços pra gente. Como que a gente descobre? Tem muitas pessoas reconhecidas como falso magro. Falso magro é diferente do magro saudável. Como que eu consigo ver uma pessoa magra e saudável? Essa pessoa, ela amanhece com energia, o dia todo essa pessoa tem energia, ela vai dormir, ela tem energia ainda. Por que é assim? Porque essa pessoa, ela faz as boas escolhas. E você vê isso na rotina diária dela. Ela mostra isso. As pessoas conseguem ver, porque é pelo exemplo que a gente ensina. Não é de outro jeito. Você consegue perceber que realmente essa pessoa é isso que ela fala. Porque muitas vezes a pessoa fala tanto, mas não pratica isso. Você não vê na ação dela. E a gente precisa ver na ação diária de todos os dias. E como que você consegue ver isso? Você consegue observar que essa pessoa sempre é uma pessoa feliz, essa pessoa tem bem-estar, essa pessoa, ela tá naquele nível de energia, os olhos dela brilham, porque ela realmente faz aquilo que tem que ser feito. Então, para a gente ser algo daquela forma, eu preciso começar a me ver daquela forma. Se um dia você já foi, você se torna novamente. Dentro da neurociência e a física quântica, fala assim pra gente. Se você deseja arduamente e você busca essas imagens e você pratica essa imagem, você vai chegar um momento que realmente você também vai fazer parte desse grupo. Então você precisa criar. Então a nutrição emocional e comportamental, ela coloca isso pra gente. Primeiro você pensa. Depois que você pensa, você vai buscar o caminho, o meio para você fazer as ações para chegar dentro do seu objetivo. Meninas, quem tá chegando aqui, vamos fazer uma coisa para me ajudar? Vamos apertar aquele aviãozinho ali, ó, e vamos convidar mais pessoas para a live de hoje. Porque esse assunto é muito importante, vai estar contribuindo para muitas pessoas. Vamos apertar? Eu convido 10 e vocês convidam 10 também para vir para a live. Aquele aviãozinho ali, ó, clica nele e convida 10 amigas para participar da live de hoje. Eu estou enviando, vocês enviam também, para 10 amigas, para poder participar hoje da live, para receber informações importantes no dia de hoje. Aperta aí, que eu também estou apertando aqui. Já convidei as minhas 10. E vocês? Convidou também a 10 de vocês? Boa noite, Jaque, tudo bem? Por que eu tô fazendo as lives mais cedo, gente? Porque agora toda segunda-feira, às 8h30, eu vou ter um curso que eu faço. Antes eu fazia na terça-feira, agora ele mudou de horário. Então agora ele é segundas-feiras, às 8h30. Então eu não consigo daí fazer mais as minhas lives às 8h30. Então a gente vai fazer agora todas as segundas-feiras, às 19h30, tá bom? Então vamos lá. Então qual seria o primeiro hábito que a gente precisa ter da pessoa magra? Então toda pessoa magra, ela tem horário para se alimentar, comer no horário e cria hábitos para o cérebro entender. Porque é assim, ó, se o cérebro não entende o horário, como que ele vai conseguir registrar e criar hábito? Porque é assim, o mesmo hábito que você tem hoje para levar você ao peso que tá,
é o hábito da pessoa saudável, precisa ter também. É o mesmo hábito. A diferença é o quê? A maneira que eu ingiro, a escolha dos alimentos e a rotina que eu crio para a qualidade de vida. Então, a primeira coisa, precisa-se ter horário. Vou dar um exemplo para vocês. Todos os dias, eu não consigo comer 7 horas, 8 horas da manhã. É muito difícil. Só se o meu dia estiver muito cheio, eu acabo comendo forçadamente aquele horário. Mas o meu horário da minha primeira refeição todos os dias está entre 10h30 a meio-dia. Porque eu gosto de ficar de 12 a 13, 14 horas antes de me alimentar. Porque é de mim, é o meu metabolismo. Cada metabolismo é de um jeito. A minha mãe já é diferente. Ela tem que comer 7h30 da manhã. Meu pai às 8 horas. Então, criar-se uma rotina. Essa rotina é importante para o nosso corpo entender e também a gente começar a entender os horários corretamente da nossa alimentação. Porque assim, a hora que vai chegando 10h30, 11h30, meio-dia, eu começo a sentir realmente, gente, a fome. Que não é vontade de comer, é fome. A minha barriga ronca, eu preciso comer. Eu começo a sentir um pouquinho de fraqueza. Tá dando sinal pro meu corpo. Então, ter um horário e criar esse horário na sua mente é importantíssimo para quem quer realmente ser uma pessoa magra. Porque são sinais que você dá pro teu corpo. O teu corpo começa a entender, você cria hábito. Ao sábado e domingo, é os dias que eu como 12 horas. Por exemplo, se eu vou janto em casa na sexta-feira, 8 horas, no outro dia, 12 horas depois eu como. No sábado e domingo são os 2 dias. Tá travando? Aqui pra mim não tá travando não já. Deve ser a internet, então. A minha internet, que você dá uma olhadinha. Ela tá cheinha. E eu tô bem pertinho do roteador. Melhorou? Pra vocês aí? Então, vamos voltar, então, falando pra nós aqui. Então, ter essa rotina, pro cérebro entender, é importantíssimo. Então, a gente precisa criar essa rotina para o nosso cérebro, gerar os horários da liberação para você ter a fome. Ah, se eu como às 8, como às 9, como às 10, vira uma bagunça. O cérebro não entende, o corpo também não entende. Daí você nunca sabe se realmente você está com fome ou é fome emocional. Então, criar uma rotina. Como que é a minha rotina diária? De segunda a sexta-feira, meu horário da primeira refeição sempre é 11h30, meio-dia, de segunda a sexta. Ao sábado, 9h30, 10 horas e domingo, porque eu gosto de almoçar com a minha família no sábado e domingo. Então, esse horário eu prefiro comer um pouquinho mais cedo, mesmo que eu não esteja com muita fome ainda, mas para mim poder fazer o horário com eles. Mas como na semana eu tô fora, trabalhando fora, então eu quase não tenho a rotina com a minha família nesse horário. Daí eu procuro comer mais tarde. Eu como no horário que eu tenho fome. Depois eu faço o lanche da tarde. Eu como meio-dia, dou minha primeira refeição proteica equilibrada. Depois 4, 5 horas da tarde, é hora de eu comer novamente. Depois eu vou comer umas 7h30, 8 horas. A partir de hoje eu vou ter que comer um horário um pouquinho mais tarde, porque eu tenho um pouquinho de um curso, mas é uma comida mais leve. No máximo 9h30. Daí eu vou comer no outro dia, a meio-dia. Porque é de mim, meu organismo é assim, meu metabolismo. Então eu entendi. Então essa é a primeira dica que eu deixo para vocês. Cria um horário da sua alimentação. Porque o cérebro ele precisa de ter uma rotina. Muitas vezes não é de comer 3 em 3 horas, gente. É comer quando eu tenho fome. Mas eu preciso criar essa rotina. Então, toda pessoa magra, ela cria uma rotina. Ela entende o horário que realmente ela está com fome, o horário dela comer. Então, marca essa primeira dica. Crie horário para se alimentar e comer nos horários corretos para poder equilibrar o cérebro criar hábito. Vocês pensam assim, ó, tudo na nossa vida para ser criado precisa ter hábito. O hábito do exercício físico, gente, é a mesma coisa. Você tem que criar hábito. É fácil para todo mundo? Não é fácil no começo. Depois você cria rotina. Uma rotina que eu aprendi na minha vida que eu não fazia antes. Fazer a rotina do prato saudável. Meu horário é tão bagunçado. Já que eu falo um negócio pra você. 24 horas você tem, eu tenho, todos nós temos. Amanhã, ó, na terça, na quarta, na quinta, eu saio de casa às 7 da manhã, eu retorno pra minha casa às 10 horas da noite. O que eu faço para que eu não...
para não fazer errado. Eu levo tudo comigo, desde a água, minhas bebidas energéticas, eu levo minhas marmitinhas para me comer, porque no intervalo que eu tenho, eu vou estar comendo. Porque se eu não levo comigo, eu vou fazer errado. E começou errado, vai terminar errado. Depois você não entende porque que a barriga não diminui, porque será que eu subo na balança e não altera ali, porque será que eu não diminuo a minha concentração de gordura corporal, porque os meus horários estão sendo errados. Então, a gente precisa criar essa rotina de horário. Então, toda pessoa magra, saudável, ela criou rotina de horário. Para a tua mente entender. Para aquele horário, você sentir a fome. Daí, você vai comer naquele horário. Então, é uma coisa que você precisa arrumar. Direcionar os seus horários, tá bom? Segunda dica para vocês. Servir-se apenas uma vez. A menopausa me deu insônia. É porque ele mexe com os nossos hormônios, né? Ele mexe com a nossa melatonina. Então, por isso, já que é importante, eu tô com 47 anos. Eu entrei na pré-menopausa o ano passado. E como que apareceu em mim essa parte? Não foi problemas em termos de insônia, não foi quentura, não foi nada. O que produziu para mim foi salivação. Muita saliva dentro da minha boca. Daí eu fui até no dentista, porque parecia que tinha uma bolha na minha boca, né? Daí ele falou assim pra mim, olha, você tá com uma produção excessiva de saliva. E essa produção da saliva está relacionada com a menopausa. Eu falei, como assim? Daí ele falou, faz os exames pra você ver. Daí, e aí bem isso. Pra mim deu produção excessiva de saliva. Então vocês observam que eu sempre tenho que estar tomando líquido. Porque minha boca o tempo inteiro tá salivando. Então, esse período da menstruação, essa semana agora foi minha menstruação. Daí, no período da menstruação, eu dobro a produção de saliva. É o que deu em mim, porque eu tenho um hábito muito saudável. Exercício, suplemento fazem mais de 21 anos. Então, isso corrigiu esse processo para mim, tá? Então, segunda dica para vocês. Servir apenas uma vez. Jamais vai repetir o alimento. Se eu tô em algum lugar, tem algum alimento que eu não comi ainda, nunca experimentei, o que eu faço? Eu pego um pequeno pedaço daquilo, coloco no meu prato, saboreio primeiro. Se por acaso eu gostei e foi pouca concentração que eu coloco no prato, eu vou lá e pego mais e como. E quando você faz essa rotina de mastigar corretamente, respirar, saborear esse alimento, você acaba saciando mais. Então, sirva apenas uma vez. E sempre pega essa estrutura do prato, tá? 50% do prato são folhas, 25% do prato são proteínas, 25% são carboidratos complexos. E como que a gente tem que seguir a sequência do prato da alimentação? Comece pelas folhas, proteínas, depois carboidrato. Porque a folha, ela vai dar volume, a proteína vai saciar mais. A hora que você termina folhas, proteínas, você vai no carboidrato, você já está saciado e você vai comer menos. Então, isso é uma dica das pessoas magras. Como que eu fui percebendo isso? Dorme, acorda, não tem aquela sono profundo, mas a caminhada, sim. Já a caminhada, por que ela vai contribuir? Porque ela libera para você a serotonina e a endorfina, vai te dar prazer, principalmente se você é uma pessoa noturna, porque é assim, ó, eu sou diurna. Eu faço exercício físico 5h30 da manhã, todos os dias. Se eu deixar para fazer à noite, eu não consigo fazer mais à noite. Por quê? A hora que eu chego é 10 horas, 10h30, então tá muito tarde. Então eu preciso fazer de manhã. Se a pessoa é uma pessoa que ele trabalha muito no estresse durante o dia, é ideal a pessoa fazer o exercício físico à noite, porque ele vai cansar o corpo vai relaxar, vai levar você a dormir melhor. Então também tem que ter uma preparação. Se você assistiu minhas lives anteriores que eu faço, tem uma live que eu falei sobre o sono. Como que a gente tem que ser o nosso sono, a preparação para a gente poder dormir. Porque o que a gente come influencia muito no processo do sono também. Então, é importantíssimo algumas escolhas da alimentação noturna, tá bom? Por isso mesmo, o exercício físico, eu falo assim que a criança pequena, ela escolhe, né? Já quem fazer ou não fazer. A gente que é grandinho tem que fazer. Acabou, gente. Domingo passado, o padre almoçou na minha casa, o padre Anderson, né?
A gente tava conversando. Ele vai na academia no mesmo horário que eu vou, 5h30 da manhã. Ele falou assim pra mim, nossa, mas tem pessoas que quiser ir, não vai, né? Eu falei pra ele assim, ó, o negócio é o seguinte, 24 horas todo mundo tem igual. Então, se eu não tô indo, é por quê? Você tem 24 horas, eu tenho 24 horas, então a gente tem que se organizar. E relacionado ao cafezinho também, sabe quantas xícaras de café no máximo se pode tomar durante o dia? 2. Porque o café, depende da pessoa, ele tira o sono mesmo. E ainda retém líquido e ainda incha. E traz mais fome, né? Então, o café tem que ser o café natural, sem o açúcar para contribuir. Então, a segunda dica, servir-se apenas uma vez. Terceira dica, sempre coma num prato raso e talher de sobremesa. Por que isso? Quando você come com o prato raso, não parece um volume naquele prato? A nossa mente entende o quê? Nossa, que prato mais cheio! E daí você vai começando a comer pelas folhas, proteínas, por último carboidrato. E vai mastigando. Pega o garfo pequeno, porque daí você vai mastigar bem esse alimento primeiro. Gente, pensa com vocês. O prazer tá na boca. Não tá depois que ele desce do esôfago para baixo. É só na boca. Eu tomo café, eu só tomo de manhã uma xícara, não na caneca. O máximo uma xícara mesmo. Tomo café pela manhã. E ideal, café sem o açúcar. Como se diz, café sem ser diabético, né? Porque daí você não quebra o jejum. Café puro, sem açúcar, não quebra jejum. E toma água. De vez em quando, assim, é raro eu tomar café. Eu tomo chás energéticos todos os dias. De manhã, vocês podem observar no meu store, que é, ó, um canecão desse aqui. Que eu tomo de manhã. Eu tomo um desse canecão desse de água a hora que eu acordo. Por quê? E no guti-guti. Porque o meu corpo dormiu a noite inteira. Eu preciso hidratar ele. Então, um copão de água. Depois que eu tomo a água, daí eu tomo os meus suplementos e tomo uma caneca dessa de chá energético todos os dias de manhã. Pra poder, meu guaraná, né? Pra dar o amp. Eu gosto de tomar. Então, eu tomo há mais de 20 anos. Para a parte da manhã. Isso quando eu quero tomar um cafezinho preto, no máximo é uma xícara de café. Mais que isso eu não tomo também não. Para poder, se eu gosto, mas eu gosto mais dos chás, né? Marcar aí então a terceira dica, comer no prato raso e talher raso. Gente, observa ao redor de vocês, uma pessoa magra, saudável. Essas ações que eu tô colocando para vocês. Eu observei as pessoas para que eu pudesse fazer em mim e hoje ensinar as pessoas que tem que ser feito. Muito bem, tem que tomar água pela manhã mesmo. E tomo um copo de 400 a 500 ml, água da boa. Quarta dica para vocês. Repousar os talheres na mesa. Gente, observa no restaurante uma pessoa magra comendo. Ele descansa o garfo em cima da mesa. Encheu a boca, mastiga primeiro, de 25 a 30 mastigada, vira aquela papa, daí a pessoa coloca o talher e depois ele pega e coloca de novo. Todo o magro saudável faz isso. Ele mastiga esse alimento, saboreia e coloca em cima. Mastigação. Por que a gente tem que mastigar bem o alimento? Para que serve a mastigação? Para liberar saciedade, triturar bem esse alimento, aumentar volume, ajudar você na digestão e ainda liberar 2 hormônios, colicitinina e leptina, que são os hormônios da saciedade. Então tem que mastigar. Como que é a maneira correta da mastigação? É da seguinte forma. Carnes, que são proteínas, elas têm que ser mastigadas de 25 a 30 mastigada. Vira a papa, você engole. Fibras, carboidratos, né? De 20 a 25, vira aquela papa e engole. E os vegetais, de 18 a 20 mastigadas. Triturou, você engole. Daí você realmente está fazendo o processo da boa mastigação. Sexta dica para vocês. Comer só quando tem fome. Não é por fome emocional. Como que é fome emocional? Seja bem-vinda, Wanda. Fome física, gente, sabe quando fica assim, ó? Nossa, o que será que eu tô com vontade de comer? Ele é seletivo.
Ah, eu tô com vontade de comer uma torta? Ai, será que eu tô com vontade de comer um doce? Será que eu tô... Ó, será que eu tô com vontade? Você não quer arroz, feijão, salada e carne, você quer algo seletivo. A fome, ela vai surgindo devagarzinho, vai aumentando, você começa a roncar a barriga, começa a dar uma tonturinha, daí você precisa comer. Quando você come, pronto, matou-se a sua fome. E ela não é seletiva, ela quer comida que você possa mastigar. Isso é fome. Agora, fome emocional, acabei de comer, ai meu Deus, o que será que tem para mim comer de novo? O que tem na gaveta? O que tem na geladeira? Ai, que vontade de comer tal coisa. Isso chama-se fome emocional. Então, a pessoa magra, saudável, ela jamais come pela fome emocional. Ela come pela fome física. E a gente precisa saber separar o que é fome física da fome emocional. Então, começa a observar vocês. Se vocês acabaram de comer e está buscando alguma coisa, ou você está com deficiência nutricional, ou é uma emoção. Eu estou querendo descontar alguma emoção naquela comida. E isso acontece muito. Bem assim mesmo. Abre a geladeira, olha, abre o armário procurando. Isso mesmo. Então, isso, vida, é o quê? Fome emocional. Você precisa descobrir qual é a emoção que você está descontando. A maior parte das emoções que as pessoas descontam é o estresse do trabalho, é ele ter que aguentar alguma coisa e não falar, ele acaba descontando o quê? Na comida. E isso é uma fome emocional, ou também fome oculta, que é conhecida, né? Que quando você fica estressado, o teu corpo começa a destruir nutrientes. Repara assim, quando você passa por uma descarga emocional forte, não cai a imunidade? Essa queda da imunidade, ela está relacionada ao processo de baixa absorção de nutrientes. Toda vez que eu fico estressado, eu diminuo a minha absorção de nutrientes. Daí gera a fome oculta, a queda da imunidade, a queda da energia, que tudo é uma consequência do processo do estresse considerado dia a dia, tá? Então, a nossa sexta dica, só coma quando tem fome física. Então, aprenda os sinais da fome física. Sétima dica, nunca saia da mesa com a barriga estourando. Sabe aquele estômago pesado, tinha que esticar? Tu tá fadigada? Se aconteceu isso, a pessoa vai ganhar peso. Igual quando come sem fome, mas sim pela fome emocional. Vocês podem observar, todas as vezes que você come pela fome emocional, você ganha peso. E observa também, quando você realmente sai da mesa estufado, não tá cabendo mais, a pessoa tá comendo, ele vai ganhar peso. Porque você laciou e você tá dando aquele excesso da sua mesa. Então, gente, isso são dicas importantíssimas. Se vocês estão anotando essas dicas e colocar em prática, vocês vão ver um bom resultado para vocês nos próximos 20 dias. É anotar e praticar. Oitava dica, não traz porcarias para casa. Porque é assim, ó, vou até contar um fato para vocês. Então, eu tava atendendo a cliente semana passada, ela falou assim para mim ainda, né? Nossa, eu não sei o que eu preciso fazer pro meu filho comer tal coisa, só come porcaria. Eu só fiz a pergunta para ela assim, ó, mas quem que compra as porcarias? É você ou é o teu filho? Ele tem 5 anos, ele vai por acaso no mercado comprar uma coisa, gente? Quem que traz essa porcaria para casa? Então, a gente tem que repensar o que eu estou trazendo para minha casa. Se você está trazendo para sua casa algo na geladeira que passa de 15 dias, aquilo não estragou na geladeira ainda, aquilo não é comida. Aquilo é um produto transformado. Comida, ela tem que começar a estragar de uma semana para outra. Legumes e verduras, mais que você cuide, no máximo 15 dias está sendo estragado na geladeira se você não estiver cuidando. Então, se a teu armário, a sua geladeira está durando muito tempo ali, cuidado pelos alimentos que você está trazendo para casa. Que pode ser um alimento que não é um nutriente para o seu corpo. Daí você não sabe por que você tem fome emocional, tô comendo, não tá me saciando, porque tá faltando alguma coisa.
Não é uma boa pergunta, vida? Bem isso mesmo, a gente tem que fazer essas perguntas para a gente poder também entender o que está acontecendo. Então, toda pessoa magra e saudável, ela não traz porcaria para casa, gente. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu era viciada em pão. Para o pão francês? Gente, pão francês, pão caseiro, meu Deus do céu. Amava. Amava. Tanto que eu tinha mais de 20 centímetros de barriga gerado pela fermentação do pão, gente. Os meus 12 quilos acima que eu tinha eram o quê? Massas. Então, eu fui aprender. E o que eu faço hoje? É muito raro. Isso é raríssimo. Mas se eu for em algum lugar assim, ai, que vontade de comer um pão hoje, o que eu faço? Eu vou lá, compro um pão, como aquele pão, acabou. Mas esse, ó, faz tempo, hein? Isso aí faz um bolo, por exemplo, um bolo de chocolate. Eu procuro sempre fazer bolos que eu faço em casa, bolos saudáveis, chocolate, adoro fazer com frutas, né? Daí eu faço. Ah, mas eu tô com vontade de comer um bolo de brigadeiro. O que eu faço? Eu não faço em casa. Eu compro uma fatia, onde eu quiser ir, vou lá, compro, como sem preocupação daquele dia. No dia seguinte, eu volto para minha rotina normalmente. Eu não trago para casa. Porque se você traz, coloca na geladeira, gente, vai comer, a mente vai ver, e se ela vê, ela vai querer. Então, o que a gente tem que fazer? Cortar isso. Corte o mal pela raiz. Ah, mas eu tenho criança em casa. Gente, criança, deixe frutas ali para ele. Se tá com vontade de comer uma coisinha, vai lá e compra. E essa regra hoje não é só comigo, não. Meu pai, que tem 20 quilos a menos, minha mãe, que tem 18 quilos a menos, meu esposo, que tem 8 quilos a menos. Gente, comia tudo a mesma coisa. Então, hoje a gente faz esse processo pra gente. Meu esposo gosta muito de pudim. Quando eu faço em casa, eu faço pudim de chia, eu faço pudim mais saudáveis. Ah, eu quero comer um pudim de leite condensado. Vai na padaria, compra um pedaço, come aquele pedaço, acabou. É assim que a gente faz, para não trazer para dentro da nossa casa. Então, isso é a nossa 7ª dica. Ou 8ª dica, não traga porcaria para casa. Gente, o refrigerante deixado no mercado não serve para nada. Para nada. Só para causar inflamação. Para tirar as tuas noites de sono, porque é excesso de açúcar. Então, não traga. Se trazer, vai comer. Se você chega do serviço, está cansado, está na geladeira, você vai comer. Então, tenha coisas boas lá para comer. Vou dar mais 2 dicas para vocês. Eu falei que colocar 8. Vou dar mais 2 de brinde. Que é chamado... Eu estou passando para vocês, não são dicas, são os 10 mandamentos